Ok, dando continuidade então ao nosso curso, eu vou apresentar agora uma interpretação que eu faço do livro Reprodução, do Bernardo Carvalho. Bom, é um livro de 2013 e eu vou apresentar essa análise basicamente em três partes, ok? Eu vou tratar de apresentar basicamente a análise a partir da abordagem que eu expliquei no vídeo anterior, ok? Então eu vou apresentar como eu analiso esse livro e no outro vídeo, que seria o último do nosso curso, eu vou apresentar uma análise de outro livro, que seria O Brasil é Bom, do André Santana, ok? Então, basicamente, eu vou apresentar agora essa análise do livro do Bernardo Carvalho em três partes, usando justamente a abordagem que eu expliquei no vídeo anterior. Em suma, eu faço isso então em três partes. Não? A primeira parte eu analiso o lugar de fala, o lugar de enunciação do Bernardo Carvalho, ok? Na segunda parte eu analiso as estratégias textuais, basicamente essa ideia que eu falava do formalismo russo, não? Qual é a estrutura textual, qual é o tema, quais são os conteúdos que ele aborda, qual é a forma que ele aborda, quais são os recursos textuais que ele usa. E num terceiro momento, então, eu vou analisar basicamente a proposta político-ideológica dessa obra, como esses recursos textuais acabam se desbordando, digamos assim, como eles traspassam, não ultrapassam, eles ultrapassam, na verdade, a questão da textualidade, a questão do livro em si, e se tornam uma forma de ação social, justamente como eu estava propondo no livro anterior, ok? Então, vamos fazer essa análise. Esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais curto, e o próximo vídeo, o vídeo final aí, que eu analiso o livro do André Santana, vai ser um pouco mais longo e nós concluímos assim o nosso curso, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando do lugar de fala, né, o lugar de enunciação. A partir de que perspectiva, em que lugar da sociedade o Bernardo Carvalho produz essa obra e como ele faz que essa obra seja uma ação político-ideológica. Bom, basicamente, nós temos que pensar que o Bernardo Carvalho, ele não é uma pessoa desconhecida. Não, se nós estamos habituados com a literatura brasileira contemporânea do século XXI, dos anos 2000 para cá, o Bernardo Carvalho é uma figura muito conhecida, extremamente conhecida. Ele geralmente está na lista de melhores escritores do século XXI, lista de história literária recente, brasileira. Ele sempre aparece. O Bernardo Carvalho é uma figurinha carimbada, digamos assim, ok? Então, isso dá uma posição muito privilegiada, isso dá um lugar de anunciação que ele é escutado, digamos assim, muita gente põe atenção no Bernardo Carvalho, basicamente essa é a ideia, né? As pessoas prestam atenção no Bernardo Carvalho porque já conhecem a obra dele e sabem que a obra dele é reconhecida institucionalmente. Bom, começar rapidamente aqui, fazer uma espécie de biografia do Bernardo Carvalho, né? O Bernardo Carvalho nasceu na década de 60, eu acho que em 61, não tenho certeza. Enfim, na década de 60, e ele trabalhou como jornalista na Folha de São Paulo durante muito tempo da sua vida, né? E já era conhecido por esse trabalho de jornalista. Até que nos anos 90 ele conhecia o Luiz Schwartz. Bom, o Luiz Schwartz é um personagem bastante conhecido, é um ator social aí muito conhecido e muito importante do cenário literário brasileiro. O Luiz Schwartz é o dono, né, o sócio fundador da Companhia das Letras. Digamos assim, pode que o nome dele não seja muito relevante a princípio para vocês, não seja conhecido, mas como historiadores vocês vão ver logo logo que ele é esposo da Lilia Schwartz, né? A historiadora extremamente conhecida, muito atuante no cenário brasileiro. Então, ele é esposo dela e é o principal dono da Companhia das Letras. Ela é sócia dele. Então, atualmente a Companhia das Letras foi vendida para uma empresa estrangeira, eu acho que é Penguin Books, não tenho certeza, enfim. O Lee Schwartz, então, é esse agente, esse ator social muito conhecido aí. E o Bernardo Carvalho conhecia já o Lee Schwartz, os dois se conheciam pelo trabalho de jornalista do Bernardo Carvalho. E então o Carvalho entrou em contato com o Luiz Schwartz e comentou com ele, olha, eu tô num período de férias, eu
estou voltando de uma viagem do exterior. O Carvalho era correspondente da Folha de São Paulo no exterior, não sei exatamente que país, mas ele voltou de um período do exterior e estava de férias. Ele falou, ó, tô de férias, esse tempo eu tenho uma série de obras ficcionais aqui e eu gostaria de publicar, o que você acha? E o Luiz Schwartz, como já conhecia o trabalho dele de jornalista, falou, ok, eu acho interessante, eu mando seus textos, eu vou dar uma olhada e a partir disso eu comento com você se interessa ou não. Enfim, interessou e ele publicou o primeiro livro dele já pela Companhia das Letras. Isso dá uma representatividade muito forte para a obra, né? Voltando ao vídeo anterior, o que o Bourdieu chama de capital cultural, né? Ele já tem digamos assim, uma representatividade forte na sociedade. É o que seria esse capital cultural. Então, já desde o começo da obra dele, ele já foi, digamos assim, muito bem reconhecido só porque publicou pela Companhia das Letras, que é a editora mais importante do Brasil no setor de literatura recentemente. Todo o século XXI é a editora mais representativa, ok? Bem, então, ele desde o começo já teve esse, digamos assim, esse respaldo institucional, né? Esse apoio da Companhia das Letras, do Luiz Schwartz, já saiu como um escritor conhecido, sua obra já saiu difundida desde o começo. Então, a partir daí, ele já tem um lugar na sociedade, já tem esse lugar de enunciação privilegiado, ok? Então, vamos começar por aí. O apoio do Luiz Schwartz, por exemplo, ao que ele escrevia na Folha de São Paulo como correspondente no exterior, então tudo isso já dava um certo poder de enunciação, poder de fala para a obra dele, ok? Então, a partir daí, o primeiro livro dele é de 1993, que se chama Aberração, é uma compilação de contos que também já teve sucesso, digamos assim, foi bem vendida, já publicou em vários, inclusive publicou em outros países e tal. Bom, 10 anos depois, né, em 2002, ele publica um livro que se chama Nove Noites, que eu acho que é a obra de mais sucesso dele, né? E com esse livro ele ganhou um Jabuti. Ok? Já é um romance, Nove Noites, sobre um jornalista que tenta reconstruir os motivos do suicídio de um antropólogo norte-americano no Brasil. O antropólogo se chamava Boel Caim. E então tem um diálogo com isso que o Tyron chamava nos vídeos anteriores aí, da questão da escrita da história, né? Ele tenta como escrever a história e tal. Esse jornalista, né? Esse jornalista sem nome, o narrador do Nove Noites. Então o diálogo com a história o Bernardo Carvalho sempre teve, desde o começo aí. Então basicamente é por aí. Então, quando ele publica o Nove Noites em 2002, ele ganha o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira até o presente, né? Talvez apareça algum mais importante em outro momento, mas até agora ele é o mais importante. Então ele ganha esse prêmio e aí ele tem, digamos assim, ele é coroado, né? Ele é consagrado, um grande escritor brasileiro, e depois disso ele ganhou o prêmio Jabuti outras 2 vezes, ok? Não tenho certeza, acho que ele ganhou com um livro que se chama O Filho da Mãe e com o livro justamente que eu vou discutir agora, que é o livro de 2013, O Reprodução. Bem, então, basicamente, vocês entenderem o lugar de enunciação do Bernardo Carvalho. Se ele é esse escritor tão importante, ele é aceitado pela crítica literária, ele é aceitado pela academia, né? Tem várias teses, vários trabalhos acadêmicos de pós-graduação, artigos científicos sobre o Bernardo Carvalho no Brasil. E também por outros escritores que conhecem o trabalho do Bernardo Carvalho. Então, entendam que ele é um setor central nesse momento, ok? Bom, passemos à nossa segunda parte aqui desse vídeo. Vamos falar um pouco das estratégias textuais do Reprodução, né, que é esse livro de 2013. Bom, Reprodução é um livro que basicamente ele é construído em 3 grandes capítulos, ok? Já vamos para isso. Bom, são 3 capítulos que nós temos na Reprodução. Nesses 3 capítulos nós temos 2 narradores. Um personagem que é simplesmente conhecido como estudante de chinês e outro personagem que é uma delegada do controle antidrogas de um aeroporto no Brasil, que não especifica, também não especifica qual aeroporto é. Basicamente, então,
o livro é construído em 3 blocos, né? 3 capítulos. O primeiro é uma narração, é um monólogo, basicamente, do estudante de chinês. O segundo é um monólogo da delegada. E o terceiro volta para o estudante chinês, ok? Então, essa, digamos que é a grande estrutura do livro, ok? Bom, então, basicamente, é assim que ele é organizado. E todo esse texto, todo esse bloco, essa massa textual é apresentada por um narrador extradiegético. Bom, quando eu digo extradiegético, pode soar uma palavra meio estranha, assim, meio retumbante, mas extradiegético quer dizer um narrador que está fora da história, um narrador alheio à história, ok? Ele não é um personagem, não é nada disso. Então, um narrador que apresenta essa história aí, ok? Então, basicamente, nós temos esses 3 narradores quando nós falamos do livro do Bernardo Carvalho, Reprodução. Ok? Então, basicamente, é por aí que vai essa coisa. Basicamente, o livro é feito em monólogos. A parte dos monólogos tem aí, então, essa organização do narrador extradiegético. Ok? E basicamente, a história contada é: o estudante de chinês vai viajar a Xangai, na China. Ele está no aeroporto quando começa o livro e ele está na fila esperando para fazer o check-in. Aí ele acaba encontrando a ex-professora de chinês dele. Ele começa a conversar com ela e tal. De repente aparece um policial. Esse policial pega ela pelo braço e leva ela embora para o interrogatório. E o estudante de chinês não entende o que está acontecendo. Okay? Bom, e ela está com uma menina, uma criança de 5 anos, que ele sabe que não é filha dela, porque ele já conhecia a professora daqueles tempos, sabe que ela não tinha uma filha e tudo isso. Então não tem, para ele sabe que é uma criança que não é filha dela, que não tem sentido que esteja aí. E a partir disso aparece outro policial, leva a professora de chinês e a menina para um lugar fazer um interrogatório, e depois aparece outro policial e leva o estudante de chinês para outra salinha para fazer um interrogatório com ele. E aí começa o primeiro capítulo, que é basicamente um monólogo assim verborrágico do estudante de chinês fazendo o seu depoimento para o policial. O policial está interrogando o estudante de chinês, está perguntando de onde você conhece a mulher que estava na fila, que ela é sua professora, e a menina, você conhece a menina, e basicamente é isso, e é esse diálogo entre os dois. Não é exatamente um diálogo, é um monólogo, na verdade. Por quê? O estudante de chinês fala e fala e fala infinitamente um montão de coisas, como se diz aí atualmente no Brasil, fala pura groselha, né? Fala pura absurdo, pura loucura, um discurso insensato, e nós não temos acesso ao que diz o delegado. Nós podemos inferir o que o delegado, né, o que esse policial fala a partir do que diz o estudante chinês, ok? Então vocês terem uma ideia do nível dos diálogos aqui do estudante chinês, da fala dele, eu vou ler um fragmento aqui do texto, ok? Para vocês entenderem como é isso aí. Bom, é uma citação do Reprodução do primeiro capítulo, com o estudante chinês falando com esse policial, ok? Aqui ele está dizendo basicamente como ele se informa lendo internet, ok? O que ele lê e como ele diz ser uma pessoa extremamente informada. Aí, vamos lá, ok? Não só revista semanal, também jornal, leio blog, acompanho, sei do que estou falando, leio os colunistas, colunista de jornal, sim senhor, colunistas, articulistas, cronistas, revista, jornal, blog, gente preparada, que fala com propriedade, porque sabe o que está dizendo. E não é por acaso, ou é? Me diga o senhor. Não, eu faço questão. O senhor devia se informar melhor. Os elefantes estão morrendo. O Talmud está por trás do tráfico internacional de entorpecentes. E o senhor acha que eu tenho cara de jihadista? Não, eu não. O vice-presidente do Irã, aquele que comprou o Corão, faltando uma página, logo aquela em que Alá dizia que Israel é da terra dos judeus, eu curti. E para onde o senhor acha que vai todo o dinheiro do tráfico internacional de entorpecentes? Para onde? Sim, para os bancos, sim senhor. Para onde o senhor achava que ia todo esse volume de dinheiro? Para debaixo do colchão do estudante de favela? Minha professora de chinês não pode ser traficante porque ela é crente. Ok? Termino aqui a citação.
Bom, então, para vocês entenderem como é esse texto, assim, essa coisa, ele salta de um tema para outro, começa a falar um monte de absurdo, fala do Talmud, fala que os elefantes estão morrendo, fala do tráfico internacional, fala de religião, fala um monte de sentido comum, um monte de absurdos. Basicamente, essa é a fala do nosso querido estudante de chinês aí, ok? Então, esse é o primeiro capítulo, que é essa massa, mais ou menos umas 30 páginas, 40 na verdade, que é essa massa de texto aí, e logo depois começa o capítulo na sala ao lado, que é o policial que interrogou o estudante de chinês, começa a conversar com a delegada. E também a delegada começa a falar um monte de absurdos, assim, uma coisa tremenda, e basicamente esses absurdos vão complementando e vão desconstruindo o que dizia o estudante de chinês. E nós voltamos para o terceiro capítulo, o policial volta a conversar com o estudante de chinês e começa a se armar toda essa história. Nós conseguimos entender o enredo a partir da relação dos 3 capítulos, porque não tem sentido em si cada uma das narrações, ok? Então, por aí é que funciona essa obra, ok? Basicamente, a diferença aí entre um e outro é muito pequena. Os dois personagens, o estudante chinês e a delegada, são 2 personagens que se informam a partir de fontes diferentes. Por exemplo, o estudante chinês repete a todo tempo que ele lê a internet, né? Justamente como essa citação que eu li agora. E a delegada, ela tem outras fontes de informação. Ela lê livros, não muda muito, na verdade, o discurso dos dois. Ela lê uma série de livros, relatórios policiais. Ela também tem um psicólogo que está ajudando ela, porque ela está passando por umas crises emocionais. E tem um pastor da igreja que também acaba ajudando a que ela tenha, digamos, informação, e a partir disso ela trata de ter a sua relação, digamos assim, a sua relação com o mundo. Ela interpreta o mundo a partir dessas informações. Do mesmo modo que o estudante de chinês, a partir das leituras dele na internet, ok? Então, basicamente, é por aí que funciona essa, digamos, a narrativa da história. É uma história bastante complicada, cheia de pontas soltas, é muito difícil unir essas pontas e dar conclusões sobre a história. Extremamente difícil, você lê o livro e você fica confuso. Então, basicamente é por aí, né? E o texto em si é esse bloco enorme, verborrágico, né? Que cada um dos personagens fala como um monólogo, sendo que tem outra pessoa escutando, mas nós não sabemos absolutamente nada do que essa pessoa fala. Nós sabemos que essa pessoa escuta, que essa pessoa está aí, é um interlocutor, mas nós não sabemos nada dela. Mas a única coisa que nós sabemos é que é outro policial do aeroporto. Bom, a estratégia do Bernardo Carvalho, basicamente, é parodiar discursos, né? Discursos que estão muito presentes no Brasil aí a partir no século XXI, né? Esse discurso da internet, por exemplo, esses personagens que parecem muito alienados, e parece que eles eles estão muito alienados pelo excesso de informação. Eles não têm capacidade de lidar com toda essa informação, porque realmente, se você começa a ler algo na internet, você fica confuso, né? Você vai encontrar a informação dizendo que sim, e logo a mesma informação dizendo outra informação dizendo que não, sobre o mesmo tema. Pensem hoje na questão do coronavírus, não? Pensar a quantidade de informação que nós temos sobre Covid, é muito difícil você chegar em uma conclusão. Não existe como chegar a uma conclusão, na verdade. Não? Quantidade de informação, você fica perdido e não pode interpretar isso. Bom, mas o livro do Bernardo Carvalho é o anterior, só estou fazendo essa referência ao presente para vocês entenderem como vai essa questão. E a quantidade brutal de fake news, de pós-verdade, que nós vivemos hoje um regime de pós-verdade, não? Fake news brutas. Então, o que o Bernardo Carvalho faz no livro é reproduzir esse texto, né? Desde que o título diz reprodução, ele está reproduzindo esse texto, reproduzindo esse discurso social. Basicamente é isso que o Bernardo Carvalho está fazendo aí no Reprodução. Tem um outro sentido de reprodução também, que é a ideia de que é uma ideia paranoica do estudante de chinês, que ele fala que a China é o país do futuro, né? A China vai dominar o mundo, porque
os chineses estão se reproduzindo um montão e eles vão acabar com isso dominando o mundo, vão fazer vão implantar o comunismo globalmente, né? Mas como eles vão continuar se reproduzindo, essa mesma reprodução vai ser a extinção da humanidade, porque nós vamos esgotar os recursos naturais e não vamos ter como viver num planeta superpovoado. Tem esse sentido também de reprodução. Então, enfim, tudo que o estudante de chinês fala é uma baboseira, assim, uma groselha lascada. Todo o texto é um absurdo, assim, sem fim. Não dá para entender nada do que ele fala, porque ele vai justamente conectando coisa com outra que não tem conexão, como esse fragmento que eu li. Então, e ao final desses 3 blocos, né, o que diz o estudante chinês, logo o que diz a delegada, que também não tem muita conexão, tudo meio absurdo o que diz ela, tudo isso acaba sendo conectado por esse narrador diegético, né? Esse narrador que está fora da história, quase como um narrador onisciente da literatura moderna. Não é isso, é outra classe de narrador. Ele não é onisciente, ele não sabe tudo, mas ele tem opinião sobre as coisas. Então, são diferentes os dois. E tudo isso acaba sendo organizado por esse narrador extradiegético, ok? Ele é que organiza toda essa história, porque senão o leitor fica perdido aí. E basicamente, então, Bernardo Carvalho faz uma paródia desse discurso social, né? As pessoas hiperinformadas, que na verdade não conseguem lidar com essa informação, e acaba destruindo isso como um discurso político. Acaba mostrando que o discurso dessas pessoas hiperinformadas não tem absolutamente nenhum sentido. Não tem como as pessoas lidarem com toda essa informação. Então, a partir da paródia, ele acaba destruindo isso, acaba atacando esse discurso. E é um discurso político. Pensar, por exemplo, toda essa questão de que hoje as pessoas têm uma atuação política na internet, as pessoas se informam pela internet, né? Okay? Então, é por aí. Talvez a paródia ele acaba desconstruindo isso, ele ataca esse discurso. Ele vai e dá um tiro na cara desse discurso, mostra que esse discurso é um absurdo. Então, por aí é a ideia do livro. Ok? Então, vamos passar agora para o último ponto que eu quero trabalhar na questão do Reprodução, que é a ideia da proposta político-ideológica do livro, né, do Reprodução. Bom, eu vou agora ler um fragmento aqui de uma entrevista que o Bernardo Carvalho deu justamente comentando o Reprodução, ok? Tá online essa entrevista, depois eu vou colocar na descrição do vídeo aí, eu coloco o link para vocês acessarem a entrevista com ele, tá? Bom, aí vai, eu vou ler aqui. O Bernardo Carvalho diz: no Reprodução tinha uma ambiguidade da minha parte no início, de fazer um livro do mal, em que os personagens fossem burros e maus, e isso me interessava. E como escritor, eu fui escrevendo como uma criança pirracenta, na mesa, falando palavrão. Tinha alguma coisa subversiva em poder dizer as coisas mais horríveis, mais racistas, mais preconceituosas. Tinha um sentimento libertário, é horrível dizer, mas tinha um sentimento libertário do escritor em poder usar personagens e poder dizer aquelas coisas. Então, é como se fosse o oposto do politicamente correto. Ao mesmo tempo, no final das contas, eu não queria que esses personagens acabassem sendo vistos como meros alvos de uma crítica minha a esse mundo preconceituoso, homofóbico, fascista, antissemita e tudo mais. Eu queria que tivesse algo que fosse contraditório, que tivesse alguma riqueza, alguma ambiguidade maior, que a simples compreensão de que esse cara está criticando a esse tipo, que é um típico blogueiro, comentador de internet. Ok? Fim da citação aqui. Então, basicamente, é por aí que o Bernardo Carvalho produz essa... como eu vou dizer? Ele produz essa crítica a esse discurso, né? Esse ambiente discursivo, o que eu chamo de um horizonte discursivo. Né? Então, ele está produzindo essa crítica, basicamente, por aí. E tudo isso, essas intenções dele, ele acaba solidificando, né? Acaba concretizando essas intenções, justamente destruindo esse discurso através da paródia. Ele reproduz para destruir. Basicamente essa é a ideia. Eu vou reproduzir esse discurso e mostrar como ele é absurdo, como ele é insensato, para que ele seja destruído. Uma vez que ele chega nos leitores, o leitor vai ler isso e não pode aceitar um discurso tão absurdo assim.
Porque não tem sentido o discurso. Realmente, você lê e não tem nada de sentido. É só ver essas conexões que ele faz entre o Talmud, o tráfico de drogas, a igreja, e tudo isso não tem sentido. Então, basicamente, a ideia do Bernardo Carvalho é destruir, é romper esse discurso na sua estabilidade. Pegar nesse discurso, arrebentar o discurso e dizer, olha, as pessoas super informadas da internet aí estão dizendo pura groselha, pura babosada, pura, perdão, babosada se diz em espanhol, pura bobagem, pura idiotice. E a ideia do Bernardo Carvalho é destruir isso. Então, ele quer demonstrar que esse discurso é um absurdo, que as pessoas precisam aprofundar um pouco mais essa discussão. Essa é a intencionalidade do Bernardo Carvalho com reprodução, mostrar que esse discurso é um absurdo. Mas como isso vai ter efeito? Como isso chega na sociedade e tem um efeito? Aí eu volto à primeira parte, né, da minha discussão aqui, que é o lugar de fala, né, esse lugar de enunciação. O Bernardo Carvalho, como um escritor conhecido, como um escritor já extremamente premiado, amigo, conhecido, por exemplo, do Luiz Schwartz, publica pela Companhia das Letras, tudo isso faz que ele seja ouvido como um personagem importante, como uma opinião política importante. Então o livro dele acaba sendo recebido como justamente uma ação política. Não é qualquer um que pode fazer isso. Nós podemos fazer essa questão de... Podemos receber os livros como ação política a partir dessa coisa, né? A partir desse lugar de fala do Bernardo Carvalho. Senão, o livro pode simplesmente não ser lido, não chega em nenhum lugar. Ele chega num lugar, ele tem efeitos, justamente porque o Bernardo Carvalho é um escritor conhecido e tem esse lugar de fala na sociedade. E ele continua esse lugar de fala dele, essa ação política, na coluna que ele tem na Folha de São Paulo. Tem uma coluna na Folha de São Paulo que ele geralmente fala de política, fala uma série de temas artísticos e tal, mas o tom geral aí é um tom de discussão política. Então, entendam, a partir disso, toda a armação que ele faz, os recursos narrativos que ele usa de parodiar esses discursos, e tudo isso é entendido como uma ação política e tem um efeito na sociedade. Obviamente, quando eu digo na sociedade, estou dizendo as pessoas que dialogam com ele. Voltemos à ideia de diálogo, de dialogismo do Bakhtin que eu falei no vídeo anterior. Então, a partir disso, ele chega aí a essa questão de produzir um diálogo. Esse diálogo é recebido pela crítica, pelos outros escritores, pela academia, sabe, pela universidade, como uma forma de ação política. E isso, digamos assim, retumba, né? Isso é rebatido, isso é aceitado e forma um discurso coletivo. Essa é a grande sacada da literatura como um diálogo. Então, nós temos aí um discurso já coletivo, já é outra coisa, já não é simplesmente um texto, só um texto, um livrinho físico, não. Nós temos já um discurso coletivo de pessoas, de agentes sociais que estão falando a partir de determinado contexto, e esse determinado contexto está dado, digamos assim, né? Eles estão dialogando com algum determinado contexto, e vão produzir um efeito também nesse determinado contexto, que é justamente o que o Bernardo Carvalho está tentando de desconstruir. Voltemos ao primeiro vídeo, a ideia que eu dizia do Jacques Rancière, que é a questão de que produzir arte também é produzir o sentido social, é produzir a sociedade. Fazer uma obra de arte é a mesma coisa que construir um prédio, um edifício, construir, não sei, uma rua, um estádio, um hospital. É a mesma coisa, também estamos construindo algo para a sociedade. Estou interpretando assim isso. Então, o Bernardo Carvalho está construindo, na verdade, ele está destruindo um discurso que ele considera, digamos assim, nocivo para a sociedade, que é justamente esse discurso das pessoas alienadas pela internet. Isso tem uma relação muito forte com o contexto de 2013, obviamente, mas isso nós não podemos simplesmente enunciar assim, simplesmente porque isso não está explícito na obra, ok? Mas tem uma relação. Eu volto a essa questão do contexto de 2013 e da questão das fake news, por exemplo. As fake news são algo particular do século XXI. Sempre existiram fake news, mas o conceito de fake news é novo. Sempre existiram mentiras políticas para manipulação. É óbvio que sempre existiram. Mas, enfim, a questão do conceito de fake news e da difusão disso na internet é algo recente. É justamente com isso que o Bernardo Carvalho está dialogando. Não tão particularmente com o contexto de 2013,
Vamos voltar no contexto de 2013, justamente no próximo vídeo que eu vou falar do André Santana, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!